Bom dia. Legal. Ei, galera, estou mais uma vez aí com vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de biotecnologia. É um tópico que sempre tem questões, principalmente no Enem, e existem questões que podem aparecer também na UES, tá? Novamente, tá lá a forma de você contactar comigo, tá? Todo o tempo que você precise, pode entrar em contato ou pelo Insta, ou pelo meu WhatsApp, ou pelo meu Face, mas eu praticamente não uso Face. Tá? Então pode ser que você me escreva no Face, eu não lhe responda. Então acho preferível que você use o Insta, o direct do Insta, ou o meu Zap direto, que vai ter em contato comigo, tá? Alguns de vocês têm entrado em contato, isso é muito bom, tirando dúvidas, mandando questões, pedindo dicas, isso é muito, muito legal, tá? Mas vamos trabalhar um pouquinho. Pessoal, na aula passada, na última aula, que eu acredito que alguns de vocês estavam aqui, eu falei para vocês sobre células-tronco. Falei? Falei, né? Então não vou repetir esse tópico, porque daí a gente já sabe mais ou menos o que é uma célula-tronco. Então a gente vai falar de outros tópicos, tá? Pessoal, em 1997, já faz algum tempo, né? Já fazem esse ano 21 anos, os cientistas escoceses, eles apresentaram para o mundo o primeiro clone produzido em laboratório de um mamífero. Pessoal, que animal era esse? A ovelha, né? Qual que era o nome da ovelha? Dolly. Essa aqui? Essa é a Dolly, hein, pessoal? A Dolly, ela é o primeiro mamífero clonado, tá? Pessoal, aqui nessa imagem, o cara tá, na verdade aqui, isso aqui é uma imagem microscópica que foi feito da seguinte forma, preste atenção. Quando em 97 a Dolly ela foi apresentada, eu estava no 3º ano do ensino médio, tá? Eu estava terminando o meu ensino médio para em 98 ingressar na universidade. E eu me lembro que o meu professor chegou na sala e falou assim: pessoal, vocês viram o jornal ontem? Aí a maioria da galera falou: não. Aí ele falou: rapaz, uma notícia que vai mudar o mundo. E que notícia foi essa, professor? Ele era professor de biologia, ele né, que ele não morreu. E daí ele falou assim: a ovelha Dolly nasceu. Todo mundo ficou se olhando assim: pô, e quem é essa Dolly? Que é tão importante, que veio para uma aula de biologia. Aí daí ele falou para a gente: não, é o primeiro clone, o primeiro mamífero clonado. E aí ele perguntou para a gente quem a gente clonaria. Aí foi uma unanimidade, né? Eu vou clonar meu pai, vou clonar minha mãe, vou clonar meu irmão se eu não tiver brigado com ele, minha namorada se não me fizer raiva, entendeu? E aí o meu professor olhou para a gente e falou: não, pessoal, não dá para fazer esse tipo de clonagem. Aí ele disse uma coisa que a gente ficou até certo ponto ofendido. Ele falou assim: não, porque sua mãe é velha, seu pai é velho. Isso é ofensivo, né? Chamar meu pai e minha mãe de velho. E aí ele explicou para a gente o seguinte: por exemplo, vamos supor que resolvessem me clonar. Não sei para quê, tá? E aí iriam pegar, presta atenção, iriam pegar uma célula minha que tivesse o meu conjunto cromossômico inteiro. Então, por exemplo, toda célula da gente, exceto as gaméticas, elas têm 46 cromossomos, e exceto as hemácias, que quando estão amadurecidas, elas não têm núcleo, então toda célula nossa apresenta o mesmo número de cromossomos, o mesmo material genético. Então eles iam pegar uma célula minha, poderia ser uma célula do meu músculo, poderia ser uma célula da minha pele, iriam extrair o núcleo, tá? E pegar um citoplasma, tá? Diga, meu anjo. Se não fosse hemácia, sim, tá certo? Porque no caso das hemácias, quando elas estão amadurecidas, elas não têm núcleo. E é preciso um núcleo, tá certo? Então poderia ser uma célula branca, poderia ser uma plaqueta, não poderia ser uma hemácia, tá certo? Aí o que acontece? Eles iam pegar o núcleo da minha célula, e aí, entendam, quando você faz um processo de clonagem, qual é a maior célula do corpo de uma mulher? O óvulo, show de bola. É a maior, viu, pessoal? Então, a melhor célula que a gente tem para manipular em laboratório, lógico, quem faz isso, é o óvulo feminino. O óvulo feminino, ele é uma célula que tem 46 cromossomos ou 23.
23, porque ele é um gameta, pessoal. Por exemplo, quando eu falo a respeito de vencer na vida, eu sempre uso o exemplo do nosso nascimento, né? Por exemplo, todos nós aqui nessa sala, nós vencemos uma competição dificílima, pessoal. Tenta imaginar, vamos supor que você foi a primeira tentativa do seu pai. Imagina que a vaga para nascer era 1 para 400 milhões. Você era um deles. Olha que coisa bacana, pessoal. 400 milhões e você no meio da multidão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu garanto que você não foi o espermatozoide que saiu na frente. Os espermatozoides que saem na frente, eles morrem na acidez da vagina. Professor, a minha mãe preparou ácido para mim. Foi. Mas não foi porque ela quis, não. É o corpo dela, tá? E aí, pessoal, os espermatozoides foram morrendo e você esperou, na verdade, assim, um espermatocídio para você entrar no corpo da sua mãe através do colo do útero. Aí você pensa assim, professor, e a minha mãe, ela colocou um tapete vermelho para mim? Não, sua mãe não colocou um tapete vermelho para você. Ela acionou todas as células de defesa, pessoal. A tua mãe mandou chamar as unidades de apoio de todos os lugares. A tua mãe botou uma tropa de choque para te receber. Mas aí você não estava na frente, você era multidão, você era povo. E aí você ficou lá atrás, e a galera morrendo e você só observando, né? Vai ter um momento que eu vou conseguir. Alguns espermatozoides pegam o terço distal errado. Tipo assim, os ovócitos estão do lado direito e alguns entram para o lado esquerdo. Esses morrem encurralados. Aí você não, você pegou a rota correta. E aí, pessoal, quando chegou no ovócito da sua mãe, você abriu a porta e entrou. Mas antes você falou, olha o flagelo, tá? E aí entrou, fechou a porta e fecundou sua mãe. Então, assim, passar no vestibular é fácil. Vamos pegar a medicina da UFC. Uma vaga para 14 mil alunos. Dá para passar, não dá não? O primeiro vestibular que você fez era uma vaga para 400 milhões e deu. Então, assim, passar é fácil. A gente só tem que se esforçar para conseguir essa aprovação. Aí, voltando para o nosso foco. Então, quando você vai manipular uma célula, você pega o óvulo porque ele é grandão. Daí você tem que tirar o núcleo dele, que é um núcleo haploide, e vai colocar um núcleo diploide. Então, eles vão pegar uma célula minha, vão extrair o núcleo e vão colocar nessa célula haploide. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? O núcleo da minha célula diploide foi colocado no óvulo em que se extraiu o núcleo haploide. Deu para entender? Aí eles pegam esse óvulo, agora com o meu material genético, e introduzem no útero de uma mulher. Obviamente que daqui a 9 meses vai nascer um bebê. E olha que coisa bacana, o bebê é idêntico a mim de quando eu era um bebê. Porque às vezes eu estou em sala e eu falo assim, pessoal, quando eu era pequeno, o pessoal ri. Porque acham que eu nasci desse tamanho. Tipo, minha mãe morreu no parto, né? Eu sou um potro, ela era uma égua e aí nasceu o Rodrigo. Não, pô, eu nasci pequeno, eu nasci com 49 centímetros, eu tinha 3 quilos. Ninguém imaginou que eu ia crescer, não. Minha mãe sabia, minha mãe e meu pai geneticamente sabiam, porque meu pai era grande, minha mãe é grande. Então a galera lá em casa já sabia, ele vai crescer, né? Vai ter que crescer. E aí cresci. Mas eu nasci como uma criança normal, que as pessoas acham que eu não fui pequeno. Aí daí vai nascer um bebezinho. Esse bebezinho é o Rodrigo pequeno. Só que vamos supor que eu trago o Rodrigo clone para cá. Dá para ele dar aula de biologia para vocês? Acho que não, hein? Aí o Rodrigo vai crescendo, daqui a pouco o Rodrigo tem 10 anos. Se você falar com o Rodrigo sobre o Rodrigo, ele não vai saber quem é o Rodrigo. Deu para entender? Por exemplo, clonou minha mãe. Aí está lá uma menina de 3 anos, em casa, correndo, pá, brincando. Aí eu vou sair e chega assim, ô mãe, a benção. Aí ela com 3 anos vai dizer, te abençoa, né? Não vai. Ela não sabe nem quem é minha mãe. Ela não sabe nem quem é minha mãe. E a ideia de clonagem é que as pessoas interpretam de forma equivocada, é que quando você produz um outro Rodrigo, ele é o Rodrigo que já existe. Não. Pode ser que o Rodrigo que venha a ser clonado, não sei para quê, ele vire, sei lá, matemático, uma coisa fantástica, e não seja eu. Pode ser que ele goste de, sei lá, Giló. Eu não gosto de Giló. Então, assim, ele não vai ser uma continuação do Rodrigo, que é essa ideia que as pessoas têm de forma equivocada com a clonagem. Inclusive, na época, pegando o mote desse evento, a TV Globo lançou uma novela chamada O Clone, né? Que ela tem, assim, pessoal, ela é um conjunto de erros
televisivos. Porque tem uma cena, assim, que eu vi no YouTube, que é, primeiro porque o clone atinge a idade da matriz em curto espaço de tempo. Tipo assim, em meses o cara fica do meu tamanho, e não é assim. E o mais interessante é que o que acontece com a matriz, o clone sente. Vamos supor que eu tenho um clone. Meu clone, na verdade, eu sou o clone. A minha matriz está em outro lugar. Aí, nesse momento, a matriz que eu tenho está em outro lugar, se envolveu numa confusão, acabou de levar um tiro. Aí eu estou aqui dando aula para vocês e começa a sangrar. Você, o que é isso, professor? Está entendendo? É um negócio que fora da lógica. Porque se a minha matriz sofrer alguma coisa, eu, como clone, não vou sofrer nada. Eu sou um clone. Agora a pessoa pensa que é um espírito em dois corpos, entendeu? Clonar alguém é o meu espírito, vai clonar meu espírito. Meu Deus. Aí o que acontece? A ovelhinha nasceu, beleza? Pessoal, a ovelhinha... Pô, passei o PowerPoint aqui rapidinho. A ovelhinha, ela foi feita depois de 12 anos de projeto, tá certo? A ovelha, ela foi originária das células mamárias de uma outra ovelha chamada Polly, tá certo? E aí, depois de 12 anos, nasceu a Dolly, que é essa aí. A Dolly nasceu em 97, pessoal, e em 2001 ela foi sacrificada. Não sei se vocês sabem disso, a Dolly não existe mais. Aí você vai dizer, professor, mas por que a Dolly teve que ser sacrificada? Porque ela tinha uma condição metabólica idêntica à da matriz que a originou. Como a matriz dela começou a ter problemas hepáticos, renais, problemas de articulação, ela também passou a ter os mesmos problemas. Então foi sacrificada a Polly e a Dolly, tá certo? Então a gente lamenta e tal, foi importante e tal, mas morreu. Aí entendam. É sério, vocês estão rindo da morte de uma ovelha, meu irmão? Aí olha só. Essa ovelha, ela custou 2 bilhões de dólares. Ela foi feita depois de 493 tentativas. Entendeu? Depois de 12 anos. Rapaz, essa ovelha foi cara. Eu mandava empalhar, pessoal, tô falando sério. Botava na porta da minha casa, não deixava essa ovelha morrer, nem no coração. Tanto é que eu notei uma certa comoção da parte de vocês, saber que a ovelha morreu. Todo mundo rindo da ovelha. Ela foi cara, viu? Não é pra gente estar rindo, é pra gente estar aqui todo mundo ajoelhado e rezando para a alma dela, da ovelha. Fala. Deixa eu explicar uma coisa. Na época que a Dolly foi feita, e assim, deixa eu explicar uma outra coisa. Ninguém quis produzir clone para produzir organismo, não. O objetivo da clonagem é órgãos. A partir do momento que se viu que era possível o transplante de órgãos, o homem começou a pensar assim, cara, eu vou produzir órgãos. Só que eles não conseguiram, fizeram um organismo. E na época da Dolly, você não zerava o metabolismo da célula. Você zerava o metabolismo para fazer a inserção do núcleo, depois o metabolismo acelerava, entendeste? Hoje não é mais assim. Hoje o metabolismo ele é reduzido e hoje os clones estão vivendo tanto quanto as matrizes, entendeste? Só que não é uma coisa tipo assim, existe a questão do ambiente. Se o organismo não é submetido a um determinado ambiente, ele vai viver mais do que a matriz, entendeste? Aí presta atenção, o Brasil ele tem uma empresa de pesquisa chamada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, chamada de Embrapa. E a Embrapa, pessoal, ela não tem muita grana. Então ela resolveu fazer um clone, entendeu? Não, mas é sério. O brasileiro, cara, se ele tiver apoio e tiver grana, ele faz milagre. É porque a gente não tem apoio e não tem grana. Então, assim, por isso que a gente... É sério. Você vê os americanos, cara, eles têm alta tecnologia médica. Quando dá na mão do brasileiro, o brasileiro faz chover. Entendeu? Porque, assim, o americano ele é muita tecnologia, mas não tem tanto conhecimento. O brasileiro é muito conhecimento, mas não tem tecnologia. A gente está no lugar errado. Aí, o que acontece? Necessariamente, o pessoal da Embrapa tinha uma vaquinha prenha, e ela tinha uma bezerrinha se desenvolvendo dentro dela, a Beatriz. Nada pessoal, se alguém é Bia aqui, tá? Estou falando de você não, estou falando da vaca do clone. E aí, pegaram as células dessa vaquinha de 3 meses de vida embrionária e clonaram, pessoal. Sabe quanto custou a nossa vaquinha? Nasceu. Olha o nome da vaca que nasceu em 2001. Ou seja, quando estavam velando o corpo da Dolly, a vaquinha brasileira nasceu. Nome da vaquinha? Vitória. Por quê? Porque foi uma vitória. Os caras não tinham dinheiro e conseguiram vitória, entendeu? E aí a Vitória nasceu em 2001, no ano em que a nossa querida Dolly faleceu. Aí você diz assim, professor,
E cadê a Vitória? Pessoal, a Vitória, ela vive lá na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Aí os caras da Embrapa, meu irmão, eles são bons, hein? Os caras são bons, são campeões. Já tinham obtido uma vitória. Aí eles inseminaram a Vitória. E vocês não vão acreditar, a Vitória deu à luz a uma bezerrinha chamada de Glória. É um evento, né? É relativo. Porra, foi uma vitória essa vaca nascer e agora é uma glória ela ter um filhote, tá? Então hoje a vaquinha Vitória e a vaquinha Glória, que vivem lá na UF Viçosa, podem ser visitadas por vocês indo lá, vão prestigiar o evento, beleza? Lembrando que a Dolly não está mais aí, mas a Vitória e a Glória estão. Inclusive, o Brasil conseguiu clonar, é um dos primeiros clones na linha do hemisfério sul, ou seja, abaixo do Equador, né? Nem a Austrália conseguiu antes da gente, tá? E a nossa vaquinha, pessoal, custou, vocês não vão acreditar. Quanto custou ela? 2 bilhões. A nossa vaquinha custou R$ 184. Tudo é possível nas Casas Bahia. Aí presta atenção. Realize seu sonho, tá? Então não esquece. É sério, muito sério isso. Então, clonagem, o objetivo maior era a clonagem terapêutica. Presta atenção. Bioeticamente, existe uma ciência chamada de bioética. Não é permitido clonar humanos, tá certo? Não é permitido, até porque, pessoal, não é muito lógico. Eu, por exemplo, eu não tenho interesse em ser clonado, tá certo? Eu não acho interessante uma nova continuação de algo que já aconteceu, tá? Então, assim, eu acho legal ser só um Rodrigo, eu não quero outro Rodrigo. É que nem aquela coisa assim, eu queria ter um irmão gêmeo. Clone não é gêmeo, tá bom? Gêmeo já nasce junto, é por isso que é gêmeo, tá certo? Agora, um clone não é um gêmeo, ele é uma cópia de uma coisa que já existe. Aí imagina, uma criancinha olha e diz assim, eu vou ficar isso aí, meu irmão, né? Porque vai ter calvície, vai ter um monte de coisa, então assim, não é tão vantajoso não. Aí olha só, clonagem reprodutiva. Pessoal, a clonagem reprodutiva é quando você produz embriões a partir de um processo de multiplicação celular feito em laboratório. Isso aí pode ser utilizado sem nenhum problema no que a gente chama de reprodução assistida. Na reprodução assistida, a mulher e o homem tentam ter um filho, daí não conseguem, então eles optam por um tratamento que vai levá-los a uma fecundação. Então, para facilitar o processo, muitas vezes, em laboratório, um biólogo não é um médico, ele faz a multiplicação celular para levar a uma clonagem reprodutiva. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, é porque quando eu fui montar o PowerPoint, eu tive que abrir a imagem, tá? Para ocupar espaço, porque é uma coisinha bem bacana. Aqui são estruturas, ó, isso aqui é estão vendo uma agulha aqui, ó? Ela está inserindo aqui, na realidade, espermatozoides dentro desse ovócito, para que possa gerar uma reprodução assistida. Hoje em dia, pessoal, há muitas mulheres que apresentam dificuldades, tanto mulheres como homens, que dificultam a sua gravidez, tá? E aí, lembrando a vocês, né, mulheres podem ser mães de forma tranquila, dos 18 aos 36 anos, as chances de ter alguma alteração é mínima, e nós homens devemos ser pais até os 40 anos. Depois pode haver algum processo que possa vir a comprometer o desenvolvimento do feto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O objetivo da biotecnologia é acabar, tá certo, com a relação sexual. Tá? Aí você vai dizer, mas por quê, professor? Porque a relação sexual, ela propicia o surgimento de um ser ao acaso. E muitas vezes não vem do jeito que a gente quer, na verdade. Tanto é que eu sempre falo para os meus alunos, se a sua mãe lhe chamar de feio, acredite. Porque é a única pessoa que lhe acha bonito, sério. Entendeu? E as mães da gente, elas têm um hábito, vocês meninas não passam tanto por isso, mas a rapaziada passa. Às vezes tem uma amiga da tua mãe na tua casa, e a tua mãe fica fazendo uma propaganda, que se entrasse no Procon, a amiga dela ganhava, que é enganosa. Quer dizer assim, meu lindo está chegando. Aí a mulher ela vai criando uma ideia assim, tipo, pega o Brad Pitt, pega o Tom Cruise, passa um liquidificador e sai você. Né? Aí, de repente, não mais que de repente, a tua mãe escuta que o portão abriu, a porta está abrindo, você está chegando. Aí a tua mãe diz assim, o gatão está vindo. Aí, de repente, aparece você. A cara da amiga da sua mãe é uma coisa, assim, fantástica. Porque ela olha para você e faz assim, ó. Aí a tua mãe, não se contentando com isso, ela diz assim, não é lindo? Aí a tua amiga da tua mãe diz assim, tipo assim, quando desavessar vai ficar melhor.
E aí a tua mãe, ela não se contenta, ela dá o tiro de misericórdia. Ela diz assim, a sua filha ainda está solteira? Aí a amiga da tua mãe diz assim, não, ela fugiu de casa ontem. Acho que ela não vai voltar nunca mais, que as perspectivas não são boas. Então, assim, se a sua mãe disser que você não é bonito, infelizmente é verdade, tá bom? Aí o que acontece? Clonagem reprodutiva, tá? E aí, pessoal, entendam. Necessariamente, isso aqui é um evento que a ciência, ela tenta produzir. É porque, na verdade, isso aqui era para explicar para vocês o processo que aconteceu com a ovelha. Ó, eu tenho aqui um óvulo que foi doado, tá bom? E aí, ó, o que foi removido do óvulo, pessoal? O núcleo. Daí, através de um bisturi elétrico, o biólogo, ele tira o núcleo da célula e coloca o núcleo da célula somática. Depois, essa célula somática, ó, removeu aqui o núcleo dessa célula, ó, removeu o núcleo daquele óvulo. Aí eles inserem esse núcleo nesse óvulo. Agora eu tenho aqui, ó, o óvulo com o material genético dessa pessoa. E aí, pessoal, começa a se multiplicar. Você insere esse embrião num útero de aluguel, às vezes nem precisa ser de aluguel, e daí nasce um bebezinho, ó. As características parecem, pessoal? Parecem? Bem mal desenhado aí, parece, né? Ou seja, essa mulher, quando ela era uma bebezinha, essa mulher, quando ela era uma criancinha, e essa mulher, ela adulta. Isso aqui é o mesmo conceito aplicado para o que aconteceu com a Dolly. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Diga, meu anjo. Existe banco de óvulo? Não. O que acontece? Vamos supor que você queira ser mãe e não conseguiu pelo método natural. Então, durante o teu período fértil, o biólogo, na verdade, pode ser um médico ou um biólogo, ele vai coletar teus ovócitos. Esses ovócitos, eles vão para o congelamento, para esperar o espermatozoide do doador, para que haja a fecundação, e depois eles nidem, né? Eles estimulem a nidação das blástulas em você, para poder você ser mãe. Tá certo? Não, porque assim, isso aqui é para que você entenda que, no caso da ovelha, se pegou o óvulo de uma outra ovelha, que a ovelha não quis doar, pegaram na marra. Aqui é porque eu estou usando um conceito humano, de que essa mulher, ela doou esse óvulo aí, tá certo? Não pode ser, você pode dizer assim, professor, por que é que não pode ser o óvulo da mulher com o núcleo dela? Porque vai haver similaridade proteica, não vai gerar um clone, tá certo? Aí, olha só, pessoal, alguma dúvida sobre clonagem? E aí nós temos, além da clonagem, os transgênicos. Eu tenho essa imagem meio doida, né? Que diabo é isso, professor? Uma berinjela, uma maçã e um abacaxi pirado. Não, é porque é o seguinte. Muita gente não sabe e não tem um conceito claro do que é transgênico. Tá? Pessoal, existe uma coisa chamada organismo geneticamente modificado. Existem os organismos geneticamente modificados, que são clássicos, e existem os organismos geneticamente modificados que são transgênicos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um olho azul. Não dá para ver. Sério? Pessoal, meu olho, dá para ver que ele é azul? Não, meu olho ele é castanho escuro, certo? Aí vamos supor que o desejo maior da minha companheira é ter um bebê de olho azul. Então a gente vai comprar num laboratório, já existem vários que vendem isso, os genes para o meu filho ter o olho azul. Deu para entender, pessoal? Os genes do olho azul que vão colocar do meu filho é de uma outra espécie? Não, é de um ser humano. Eu estou botando um gene de olho humano num ser humano, tá certo? É de espécies diferentes, então meu filho vai ser um organismo geneticamente modificado, mas ele não é transgênico. Deu para entender? Aí presta atenção. A alface não tem vitamina C. A alface, a folha que a gente come, não tem vitamina C. Mas o rato consegue sintetizar a vitamina C. Então, os biólogos descobriram um meio de pegar o gene do rato, que sintetiza a vitamina C, e colocar na alface. Agora você tem alface que tem vitamina C. É lógico que você não vai encontrar numa quitanda um cara fantasiado de rato oferecendo alface. Tá certo? Mas entenda, a alface passou a ter vitamina C. Pessoal, o rato e a alface são a mesma espécie. Ele é um organismo geneticamente modificado, esse alface, e ele é transgênico. Deu para entender o conceito? Então, quando você tem fusão de material genético de duas espécies diferentes, ele é chamado de OGM
transgênico. Agora, quando você só tem genes de uma espécie na espécie, é só OGM, deu para entender? Muita gente pergunta assim, professor, eu sou a favor ou contra os transgênicos? Pessoal, eu não sou a favor nem sou contra. Por quê? Porque os estudos ainda não revelaram o resultado final. Muita gente é contra. Só que antes de você ser contra, procure saber as razões pela qual você é contra. Tá certo? Porque tem gente que se posiciona de forma contrária, e aí quando você pergunta assim, mas por que você é contra? É porque todo mundo é contra. Mas quem é todo mundo? É todo mundo, o pessoal lá na rua, o pessoal lá no meu bairro, todo mundo é contra isso aí. Mas tu é contra mesmo? Sou. Mas tu é contra por quê? Porque todo mundo é. Não, ninguém pode ser contra porque todo mundo é. Você é contra porque você tem uma opinião formada, você tem conhecimento. Então, assim, o transgênico, ele é algo que pode ser bom para quem produz e pode ser bom para quem consome. Por exemplo, pessoal, como é o nome daquele fenômeno natural que tem lá no sul do país, que destrói, por exemplo, as maçãs, que tem a ver com a temperatura. Vocês lembram o nome desse fenômeno? Geada. O nome é geada. Quando tem uma geada, as maçãs elas queimam com o gelo. Aí descobriram que a traça de livro ela é resistente ao frio. O que foi que os caras fizeram? Colocaram o gene da traça, que faz ela resistir ao frio, dentro da maçã. E agora há maçãs que resistem ao frio. Deu para entender? Essa maçã ela é um OGM. É, pessoal. E ela é transgênica? É, porque são duas espécies. Agora, um aluno me perguntou, professor, essa maçã tem gosto de traça? Aí eu falei, meu filho, eu nunca comi traça, não. Mas a maçã tinha gosto de maçã. Para essa condição, é bom para quem produz ou para quem consome, pessoal? Para quem produz, porque o cara não vai mais perder a plantação dele com o gelo. Agora, se eu tenho uma alface com vitamina C, é bom para quem produz ou para quem consome? Consome. Então, você está vendo aí que os transgênicos têm duas vertentes. Agora, você não pode afirmar que é bom ou que é ruim. Por exemplo, eu não estou fazendo merchan de nenhuma empresa, tá? Mas eu acredito que vocês comem batata frita, tá? A batata frita que vocês comem em algumas refeitos de fast food aqui no Brasil, elas são batatas transgênicas, tá? Por exemplo, o McDonald's, ele só usa batata transgênica. Aí tem gente que diz assim, não vou comer transgênico não, porque senão meu filho vai nascer com uma característica do que eu comi. Tipo assim, você come uma beterraba transgênica, aí tua filha nasce com cara de beterraba. Não existe isso, pessoal. O que você consome não vira característica genética, não. Porque se você sentir, tinha filho com cara de repolho, entendeu? Menino com, entendeu, nariz de chuchu. Ah, minha filha nasceu com uma orelha de pera. Não existe isso. Só que a galera fala que transgênico faz isso. E não faz. Tá? Aí, olha só, alguns exemplos de transgênicos. Vocês usam óleo de soja? Uma nova medida, uma nova legislação, ela agora não obriga mais essa identificação, tá? Onde tem esse triângulozinho preto, onde tem esse T dentro de um triângulozinho amarelo, de fundo preto, significa que ele é transgênico. Até 2 anos atrás, era obrigatório os produtos apresentarem isso. Uma nova legislação disse que não é mais obrigatório, que deveria ser, tá? E aí você tem o óleo de soja, dessa marca específica, eu não estou fazendo merchan para eles. E aí tem essas batatas que muita gente curte, ela é ondulada, é uma batata bem bacana. E todas são transgênicas. A Pringles, que é uma empresa americana, na verdade, ela pertence a um outro grupo, ela tem esse hábito de plantar batatas transgênicas e fornecer para a gente em forma de alimento, tá? Então, assim, aqui são exemplos de alimentos que você consome que são transgênicos. Vocês consomem essas batatas? Quando você come essa batata, ela tem um gosto diferente? Ela tem gosto de quê? Batata. Olha que coisa impressionante. Então, consequentemente, os caras só fazem modificar. Agora, por gentileza, não confundam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem comer Elma Chips. Elma Chips tem os Cheetos, tem baconzitos, tem cebolitos, tem esses lanches todos aí. Geralmente, esses salgados eles são feitos de milho. Tá certo? A Pepsi Company, que é a dona da Elma Chips, ela só produz esse tipo de alimento a partir de milho transgênico. Então, isso quer dizer que quando você come, presta atenção, quando você come baconzitos, você está comendo um salgado que é de milho. Entretanto, pessoal, eles têm bioquímicos que trabalham para eles, que os caras conseguem aromatizar, acidular e conservar um alimento. Os caras são tão bons que você come milho e pensa que tem presunto. Você já comeu fandangos? Quando você come o fandangos, você tem uma sensação que aquele ali tem presunto. Mas a Elma Chips não tem um porco, não tem uma vaquinha criando. É tudo milho. Só que eles manipulam.
Os caras da Mastiff são tão bons que se você pegar, eles conseguem transformar uma cebola em morango, pessoal. Você come a cebola escorrendo lágrima e dizendo que é um morango. Você teima que é um morango. Porque os caras são bons. Então, não confunda transgênico com sabor artificial de. Agora, a empresa que te fornece, ela não mente para ti, não. Ela diz lá, ó, eu estou te vendendo um produto que não é o que tu está pensando. Tá bom? E aí nós vamos ter, pessoal, uma outra coisa chamada de DNA recombinante. Tá? É muito importante a gente ter uma noção sobre isso. Por exemplo, quando você tem um caso, vou dar 2 exemplos bem claros para vocês. Transgênicos usam isso, tá? Eu vou já explicar um pouquinho mais sobre isso. Transgênicos usam isso. Quando você quer fazer um exame de DNA, vocês sabem que hoje o DNA ele pode ser usado de 2 formas. Existe o DNA para a detecção de paternidade, tá certo? Aqui no Brasil, geralmente, quem pede o DNA é a mãe. Né? É raramente que você Não, quando você compra o gene do olho azul, em geral a criança ela nasce com o olho azul sem ter nenhum tipo de comprometimento, tá? Porque senão seria complicado você comprar uma característica que veio defeituosa. Para quem me perguntou sobre o olho azul, a pessoa tem algum outro problema. Ah, olha só. Diga. Não vai poder passar o olho azul, não. Essa criança só vai poder passar o olho azul se ela comprar. Porque o objetivo é comercializar genes, entendeu? É como você vende uma característica, só que ela está bloqueada. Você tem que comprar para o seu filho ter. Por isso não é interessante você ter um filho de olho azul, porque pode ser que seu neto não tenha. Aí vão achar que algum lance aí fora da curva, certo? Aí presta atenção. Você pode fazer a detecção do DNA para a paternidade, e aqui no Brasil quem pede geralmente são as mulheres. Teve um caso, pessoal, seria como que se não fosse trágico, lá em Goiás. Um casal tinha uma criança. E os vizinhos começaram a dizer para o marido da moça lá que aquela criança não era dele. Aí o cara ficou naquela e teve uma hora que ele realmente passou a acreditar que a criança não era dele. Aí ele pediu a separação, né? Aí a mulher ficou muito, muito irada com ele. E aí a mulher, ela foi para a justiça para fazer o DNA, para provar que o menino era dele. Aí ela fez o DNA. Vocês não vão acreditar, o menino não era dele. Rapaz, como é que um vizinho, ele consegue ver que não é, meu irmão? Né? Só que a criança não era dela também. A criança nasceu numa maternidade no interior de Goiás e ela foi trocada por outra. Mas o que eu estou impressionado, o que eu fiquei impressionado foi os vizinhos descobrirem isso, cara. Não é porque o vizinho olhou assim, mas esse menino nasceu, não. Sem exame, sem sangue, sem nada, né? E aí o que aconteceu? A família, era uma cidade tal que distanciava uma da outra em torno de 20 quilômetros. A família que levou o bebê trocado disse que não vai devolver o bebê. E os pais desse bebê não querem mais ele. Por isso que eu falei, seria como que se não fosse trágico. A família, o casal se separou e não quer mais a criança que não é deles. E a outra criança tem uma família e a família diz que não devolve para eles. E a lei não pode te obrigar a devolver, pessoal. Porque a partir do momento que você registra, é seu. Não tem nenhum juiz que possa anular um registro civil. Aí a criança, tem uma criança agora que é super amada, que ela está com uma família e tem outra querendo ela, é um popstar, e a outra criança é rejeitada. Porque os pais que são biológicos não querem, os pais que não são biológicos não querem, e agora está sob a guarda do estado de Goiás. Lamentável isso, tá? Então eu posso usar o DNA para detecção de paternidade, como eu posso usar, por exemplo, DNA na criminalística, né? Os laboratórios, mas vocês assistem aquelas séries americanas, que o cara encontra assim um fio de alguma coisa e descobre, o cara está não sei aonde, o satélite localiza ele, enfim. Isso é a utilização, como outros meios. Aí entendam, pessoal. Descobriram que tem uma bactéria, ou bactérias, que elas cortam uma estruturazinha que elas têm chamada de plasmídeo. O plasmídeo é que faz uma bactéria se tornar resistente a um antibiótico, se você der tempo para ela. Então eles descobriram que a bactéria tem uma tesoura que corta o DNA. Por que eu não posso produzir, por exemplo, uma laranja que tenha vitamina A, B, C, K, E, D, E? Por que eu não consigo? Porque para que eu possa fragmentar o DNA, é preciso que ele tenha o que nós chamamos de palíndromos.
Palíndromos, na língua portuguesa, é toda frase ou palavra que lida de trás para frente tem o mesmo sentido. Por exemplo, subir no ônibus é um palíndromo. Porque tanto faz você ler subir no ônibus como subir no ônibus, tá? Então, palavras que em ambos os sentidos, em ambas as posições, têm o mesmo sentido, são chamadas de palíndromo. Pessoal, olha se isso aqui é um palíndromo, ó. Subir no ônibus. Ó, subir no ônibus. Deu para entender? Ó, guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. Voltando, fica como? Guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. Tem um palíndromo? Ali, ó. Citosina, 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 guanina, guanina, guanina. Voltando. Citosina, citosina, guanina, guanina, guanina. Tem um palíndromo? Então, a bactéria, ela só consegue cortar palíndromos. Mas isso foi essencial para que a gente pudesse fazer os exames de DNA, para que a gente pudesse fazer os transgênicos, para que a gente produzisse novas características. Então, foi muito importante essa descoberta. O que é um palíndromo? É uma estrutura que em ambos os sentidos tem a mesma significação, tá bom? Nesse caso aí de base nitrogenada. Olha só, pessoal. Putz, ficou apagado, não acredito. Meu Deus. Mas vamos lá, presta atenção. Aqui tem uma animaçãozinha, é porque aqui tinha um texto. É porque o gênio aqui conseguiu colocar um texto fundo escuro. Tá, então, vamos imaginar que existe um texto. Depois eu peço para corrigir no site. Por favor, me desculpem, tá? O vacilo foi meu. Olha só, pessoal. Hoje, a insulina mais utilizada pelos diabéticos é uma insulina chamada de Ecori, tá certo? O que é que os caras descobriram? Tá? Tá, o nome disso aqui é heterocromia, quando você tem duas cores diferentes no gene, nos olhos, e isso é um tipo de interação gênica, tá bom? Manda um zap para mim que eu te respondo com muita tranquilidade. Peraí, é possível que um espermatozoide de cachorro fecunde o ovo de outro animal ou um ser humano? O que é isso, meu irmão? Não. Pessoal, presta atenção. Quando a gente vai dançar quadrilha, tem que ter pares, tá bom? Então, por exemplo, o cachorro, ele tem uma célula haploide N igual a 18. Nós temos N igual a 23. Dança todo mundo? Dança não, né? Então nem tente, por favor, tá bom? Isso aqui não é possível não, tá? A galera se empolga, meu irmão, tá? Tô com medo agora do que virá. Olha só, pessoal, tem uma bactéria no teu intestino chamada de Escherichia coli, tá bom? No Enem cai muita ecologia, então entendam. Essa bactéria ela tem uma relação mutualística com a gente. E o que é mutualismo? Ela me ajuda e eu ajudo a ela. Olha só, o que é que essa bactéria, onde ela vive? Numa região do teu intestino, do seco intestinal, chamada de flora intestinal. Tá? O que é que essa bactéria faz? Ela te protege de outras bactérias. Na nossa dieta alimentar, naturalmente, vem alimentos contaminados. Então, essa bactéria que está no teu intestino, ela cuida de ti. Alguém aqui toma leite fermentado, chamito, Yakult, 2, 3, muitas pessoas. Vocês que tomam o leite, vocês não estão tomando para vocês, tá? Vocês estão tomando para a bactéria. Se a bactéria estiver bem alimentada, ela te protege mais, tá certo? O que será elefante, meu Deus? Entendeu? Não, acho que não, tá? Pessoal, quando uma pessoa faz inseminação, ela não escolhe nada, ela só escolhe ser mãe, tá bom? Ela não escolhe olho, não é tipo opcionais de um carro, não. Tu quer roda de liga leve, vidro elétrico. Não, é só o bebê, tá bom? Inseminação não tem escolha, não, tá? Inclusive, aproveitando o ensejo, um excelente Dia das Mães para vocês. As pessoas nessa sala que são mães, o meu aplauso, porque ser mãe não é uma tarefa fácil, tá? E estendam isso às mães de vocês, que para mim são as grandes heroínas, porque assim, olha só, eu acredito que a gente até consiga viver sem pai, mas sem mãe, cara, a vida se torna bem mais difícil, tá? Por isso, deixa eu só rapidinho. Pessoal, qual a diferença entre medula óssea e célula-tronco? Na verdade, célula-tronco é um tipo de célula que pode ser manipulada e se diferenciar. Na medula óssea, nós temos um tipo de célula-tronco, tá? A medula óssea é onde se produz o nosso sangue, exceto os linfócitos, e a célula-tronco ela pode ser manipulada para produzir outras células. E assim, deixa eu só falar uma coisa rapidamente para vocês, pessoal, fazendo um parêntese. Eu já concluo meu raciocínio. A única pessoa, as únicas pessoas que acreditam em vocês, sem duvidar, são os pais de vocês.
E essas pessoas são as pessoas que mais se sacrificam para que nós tenhamos condições de sonhar. Se vocês chegarem na casa de vocês e perguntarem para os pais de vocês quais os sonhos que eles tinham, eles vão falar que o sonho que eles tinham era ter você. Eles deixaram de lado todos os sonhos que eles poderiam realizar em detrimento de um sonho maior com forma humana que é você. Olha que coisa fantástica. É uma das poucas pessoas que a gente não agradece. É tão interessante isso que a tua mãe ou teu pai, ele bota crédito no teu celular, mas você liga a cobrar para ele. A pessoa que mais te dá crédito é aquela que tu menos tem ou dá crédito. E uma oportunidade que a gente tem, pessoal, de agradecer aos nossos pais, primeiro pelo dom da vida e segundo pelo esforço que eles tiveram, é você se esforçando para ingressar numa universidade, para ter uma formação, para conseguir um trabalho, para dar para eles o melhor em comparação ao que eles deram para vocês. Às vezes, a última fatia de bolo que a tua mãe estava planejando comer, ela te oferece para que tu coma e ela fique sem o bolo, mas ela se sente feliz em você comer. Se eu ligasse para a mãe de um de vocês agora e dissesse assim, senhora, eu estou aqui no auditório da Assembleia Legislativa e está pegando fogo e a porta não está abrindo, eu tenho certeza que a tua mãe, do jeito que ela está, ela largaria tudo e ela ia tentar abrir essas paredes, nem que fosse na cabeçada, no chute, mas ela ia tentar tirar aqui de dentro. Sabe por quê? Porque teus pais, em especial a tua mãe, ela te ama de uma forma que ninguém nunca vai te amar. Então, o melhor presente que vocês podem e devem dar para os pais de vocês é uma aprovação no vestibular, para que haja uma melhora e uma mudança na tua vida e para que você ofereça na velhice dos seus pais o melhor, tá certo? Digo para vocês que eu sou uma pessoa muito feliz, embora eu tenha perdido meu pai, mas eu sou muito feliz porque eu tenho a minha mãe. E a minha mãe, ela deixou de sonhar muita coisa que ela poderia realizar para que eu pudesse sonhar. Então, hoje eu tenho uma mãe de 78 anos e eu não comemoro só no segundo domingo de maio, o Dia das Mães, não. Todo dia para mim é Dia das Mães, porque não existem mulheres tão fortes, tão aguerridas e tão dignas como as mães. Então, amanhã, tá? Amanhã é só um dia. Amanhã é só mais um dia para você celebrar a mãe de vocês. E sempre que puderem, pessoal, digam eu te amo, tá? Eu te amo é essencial. Mas não é eu te amo de assim, mãe, eu te amo. Vai ter show do Aviões. É eu te amo, ponto. Reticência, tá? Quero isso de vocês. Volta para mim. Olha só. As bactérias que vivem no teu intestino, elas te protegem. Só que tem situações, pessoal, que elas não conseguem te proteger. E olha, vai acontecer uma coisa que não é tão agradável. Sabe aquele dia que você acorda, que está tudo perfeito, e de repente, do nada, você começa a sentir uma dorzinha no intestino? É aquele momento em que a bactéria ela não conseguiu te ajudar. Então ela vai provocar em você uma diarreia. Diarreia é uma defesa, tá? Implantação do olho azul. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não deveria ter falado do olho azul. É a 7ª pergunta que chega sobre ele aqui na frente. Mas eu vou responder. Como é feito o processo de implantação do olho azul? Olha só. Estou falando, meu irmão, tem gente que quer um filho de olho azul. Tá certo? Vamos conversar, tá bom? Pessoal, é feita uma manipulação genética nos gametas. O cara vai lá no espermatozoide, vai lá no ovócito e muda o gene que condiciona a cor do olho, tá bom? Aí implanta, na verdade, modifica e depois o zigotozinho que é nidado, ele já vem com um olhinho, uma propensão ao olho azul. Tá? Mas a galera gostou mesmo do olho azul, entendeu? Aí olha só, essa bactéria ela nos protege, mas ela não tem uma outra função. Então os pesquisadores descobriram que essa bactéria ela tinha uma forma de cortar o DNA e colar de novo. Pessoas que são diabéticas, elas precisam de insulina. Então, os pesquisadores descobriram que na nossa célula pancreática tem uma estrutura parecida com essa. Pegaram o material genético humano e colocaram na bactéria. E a bactéria passou a sintetizar proteína, pessoal, no caso a insulina. Então, hoje a insulina mais utilizada pela ciência,
Percebam ali na animação, ó. A bactéria está cortando o palíndromo, ó, e depois vai haver vai se juntar novamente através de uma estrutura chamada de DNA ligase, que eu apaguei aqui. E aí termina favorecendo a formação de uma característica que de repente você não tinha. Hoje, a insulina mais utilizada por nós humanos é essa aqui que está aqui, ó, Ecori-1. E de Escherichia, Co de coli, endonucleose de restrição é a tesoura que faz com que a gente tenha seria assim, um benefício, tá? E aí está aqui de novo o corte, só mostrando as bactérias para vocês, tá? Novamente, transgenia, que eu estou mostrando como é que é feito, ó. Tá vendo aqui a tesoura, ó? Essa tesoura ela é bacteriana. E aí você consegue produzir moléculas que você deseja ter, tá bom? E aí, pessoal, só para fechar isso aí, foi criado um projeto que começou em 1990, buscando a descoberta de genes para poder melhorar a vida das pessoas. E esse projeto foi chamado de Projeto Genoma Humano. Para algumas pessoas, seria o começo do fim, porque o homem ganharia uma conotação de Deus. Só que não é. Na verdade, a busca disso aqui é a medicina preventiva, é os diagnósticos médicos, são os tratamentos mais eficazes. E hoje, parte desses tratamentos que nós temos se deve a esse estudo, tá? Então, o Projeto Genoma, ele é essencial para a nossa vida. Não, a mulher não pode escolher o sexo do bebê. Bioeticamente não é permitido, tá, pessoal? Opa! Olha aqui. Onde se compra o olho azul? Pessoal, tem uma empresa norte-americana chamada Celera Genomics que ela vende. O olho azul, ele custa $60 mil, tá bom? Então, se você tiver aí na carteira, vá lá. É a mesma pessoa, a mesma folha. Pessoal, a criminalística serve para isso. Olha só, ó. A pessoa quer um olho azul. Olha só, pessoal. Olha a quantidade de perguntas de olho azul. Detonou uma folha. Mas legal. Procure alguém que tem um olho azul, pronto. Arranje um namorado que tem um olho azul que é mais fácil e mais barato. Tá certo? Dependendo, se você estiver no período fértil, seu namorado vai dar certo. E rezar forte. Aí, olha só. Houve uma discussão para a criação do projeto. O projeto começou em 1º de outubro de 1990. Interessante que quem pediu esse projeto não foi o Departamento de Saúde norte-americano, foi o Departamento de Energia, devido a uma série de mutações que aconteciam em funcionários de usinas dos Estados Unidos. Tá? Foi criado um grande consórcio de países para poder administrar esse tipo de ocorrência. No caso, o Projeto Genoma. Aí, presta atenção. O setor público, ele participou querendo buscar novas tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e o setor privado, ele buscou genes interessantes, tipo o do olho azul, tá? Aí você tem o final do projeto, no ano 2000, o projeto que era para durar 15 anos, durou apenas 10, e aí, necessariamente, os resultados trouxeram novidades, e começou um outro projeto chamado Proteoma. Isso aqui é só a capa, pessoal, das duas revistas, em 2000, quando encerrou o projeto, tá? A capa da Science e a capa da Nature. As duas foram as duas revistas que anunciaram para o mundo que tinha acabado a primeira etapa do Projeto Genoma Humano. Tá? Vamos pegar algumas questõezinhas para a gente trabalhar. Por gentileza, pessoal. Pronto. Página 59, tá? 59. Pessoal, pega aí a questão 3, tá? Acompanha comigo, baseado no que a gente viu sobre clonagem. Pessoal, se retirarmos o núcleo de uma célula-ovo de rã e substituirmos por outro núcleo diploide de uma célula de tecido muscular de rã adulta, a nova célula-ovo, pessoal, que célula-ovo seria essa? O óvulo, tá? Aí ele diz o seguinte, a nova célula-ovo, assim formada, será capaz de produzir uma outra rã. Assinale a alternativa que explica corretamente o que ocorre nesse caso em relação à sequência funcional do DNA da célula diploide doadora. Pessoal, eu peguei o núcleo de uma célula diploide e coloquei num óvulo, tá? O que é que vai acontecer? Letra A. A estrutura desse núcleo, ela vai ser integralmente inativada. Vai, pessoal. Ela vai ser parcialmente inativada. Ela vai ser integralmente mantida ativa.
Sim, por quê? Porque necessariamente eu estou clonando a RAM. Então, esse procedimento que eu vou realizar vai, na verdade, favorecer o surgimento de uma RAM clonada, tá? Então, seria a letra C de camelo. Quarta questão. Os pesquisadores da área de genética demonstraram ser possível a reprodução de seres vivos por meio de aprimoradas técnicas de clonagem, que consiste em injetar dentro do óvulo da fêmea de uma espécie o espermatozoide de um macho da mesma espécie, pessoal. É isso que é clonagem? B. Introduzir nas células germinativas, nas células gaméticas de uma espécie, alguns genes de outra espécie, tá certo? Isso é transgenia, né? De repente. C. Retirar e descartar o núcleo de uma célula somática de uma espécie e injetar nessa célula nucleada o núcleo de uma célula ovo da mesma espécie, tá certo? Retirar e descartar o núcleo do óvulo da fêmea de uma espécie e injetar nesse óvulo anucleado o núcleo de uma célula somática de um indivíduo da mesma espécie. Pode ser? Pode, né, pessoal? Essa é a técnica de clonagem, letra D de dromedário. Alguma dúvida? Quinta questão. Tá? Deixa eu ver se essa quinta questão vai ser sobre... Tá, vai dar certo. Quinta questão. Recentes descobertas têm provocado grande discussão por poderem alterar o futuro do esporte. Nessas pesquisas foi mostrada a existência de duas proteínas que atuam regulando o crescimento das células musculares. O fator de crescimento IGF-1 e a miostatina. O crescimento muscular é estimulado pelo fator IGF-1 e limitado pela miostatina. A partir desse conhecimento, é possível modular o crescimento muscular por meio de vários procedimentos, tá? Analise os procedimentos a seguir e aponte aquele que poderia promover o desenvolvimento mais duradouro da massa muscular em indivíduos sedentários, se executado uma única vez, sem deixar vestígios detectáveis em exame de sangue ou urina. Pessoal, esse fator de crescimento IGF-1, ele permite o crescimento do músculo. Mas o que é que impede que o músculo cresça demais? A miostatina, tá? Aí ele diz o seguinte, letra A. Introduzir nas células musculares novas cópias de RNA mensageiro que codifica o fator IGF-1. Não, essa não seria a solução. Porque, entendam, ele pede que seja usado uma única vez e não possa ser detectado no sangue nem na urina. Tá certo? B. Injetar anticorpos produzidos contra a proteína miostatina. Pessoal, miostatina não é uma doença, é uma proteína. E eu não tenho como construir um anticorpo para destruí-la, porque ela está me fazendo mal. C. Introduzir nas células musculares nova cópia do gene de fator IGF-1, utilizando técnicas aplicadas em terapia gênica. Correto. Essa seria a resposta mais cabível. A gente usar um tipo de mecanismo que permitisse o crescimento do músculo sem que afetasse o seu funcionamento, tá? Pessoal, se a mulher não pode escolher o gênero sexual da criança, como ela faz para realizar o sonho de ser mãe de uma menina? Deixa eu explicar assim. Ó, é a pessoa do olho azul, viu? A pessoa do olho azul, certeza. Olha só, tá? Não existe uma receita para você ter filhos homens ou filhas mulheres. O que é que se sabe? A mulher, ela vai estar ovulando no 14º dia, ela vai estar no período fértil, o período fértil dela maior é no 14º dia de ciclo menstrual. Então, por exemplo, vamos supor que a menina ela menstruou no dia 1º de maio. Então, no dia 14 de maio, ela vai estar no ápice da fertilidade dela. Você vai contar 5 dias antes, dia 9, e você vai contar 5 dias depois, 19. Nesse primeiro período, de 9 a 14, a vagina da mulher vai estar mais ácida. Então, pode ser que aumente as chances dela ter uma menina. Agora, quando você passa do 14º dia, do dia 14 até o dia 19, a acidez diminui. Então, há maiores chances de ser menino. Mas eu não estou dizendo que vai acontecer. Porque senão você vai testar, não vai dar certo e você vai me procurar para dizer que não deu certo. Eu estou falando para vocês que... Por que acontece isso? Entenda. Quando a gente estuda genética, sempre que um casal resolve ter uma criança, a chance de ser homem é 1,5%, 50%, e a chance de ser mulher é 50%. Não é assim, na verdade. Levanta a mão aqui nessa sala, nesse auditório, nesse momento, as meninas que só têm irmãs. Quantas irmãs você tem, meu anjo? 4 irmãs. Você é a quinta.
O pai dela é especialista em mulher. Então, por exemplo, ele tentou 5 vezes e veio 5 meninas. Quem é que tem mais meninas aqui? As meninas que têm irmãs. Quem é que tem mais? Você tem quantas, querida? 3? Não dá, muito pouco. Você? 6? 6? O mesmo casal? Ah, mas seu pai teve 2 casamentos, é isso? Peraí, teu pai já teve 3 mulheres, é isso? E em cada mulher, uma criança do sexo feminino. Ó, outro especialista, e esse varia, né? O seu, no caso, é só o seu pai e sua mãe, né? 2 casamentos? Ah, então especialistas em mulheres, fale aí. Ó, o pai dele é especialista em homem. Você tem 4 irmãos, você é o 5º. Irmãs, o mesmo homem, a mesma mulher, você é o caçula ou o mais velho? Gostado na mais nova, então você é o mais novo, o único, né? Bacana. O pai dele aí tem uma... Agora, tem tipo assim, não existe uma fórmula específica. Porque, por exemplo, tem gente que diz assim, professor, é verdade, se na hora que o homem for ejacular, ele fechar a boca, é mulher. Não, é homem, é homem. Na hora que ele for ejacular, homem. Se abrir a boca, é mulher. Uma menina uma vez me perguntou, pessoal, assim, ela disse assim, professor, é verdade, se for lua cheia, é mulher, e se for lua minguante, é homem. Eu disse, meu anjo, a lua não tem nada a ver com o ato sexual. Porque se fosse assim, a gente, né, diz assim, vixe, meu irmão, a lua tá cheia, entendeu? Ou então assim, meu Deus, está no quarto crescente, entendeu? Não vai dar. Então assim, não existe fórmula. Agora, esse lance que eu falei para vocês é fisiologicamente comprovado. Porque entenda, o espermatozoide que carrega o Y, ele é mais rápido, mas ele é mais fraco. Já o espermatozoide que carrega o X, ele é mais lento, porém mais forte. Daí você entender porque tem mais mulheres do que homens, tá? Agora, tenta, né, pô? Né? Tipo assim, Rodrigo falou que é nos primeiros 5 dias. Eu vou tentar. Se nascer menino, você cria. Ora, entendeu? Eu apenas falei o que a gente estudou, né? Tá? Deixa eu só pegar essa aqui. Ah, opa, mudou, hein? Mudou o papel. Assim como implantar o olho azul é possível, mudar a cor do cabelo ou da pele e a estatura. Pessoal, hoje você só não pode escolher o sexo. Se você quiser ter um filho alto, loiro, do olho azul, cada característica dessa está custando em torno de $60 mil. Junte dinheiro, bacana, e compre os opcionais. Pegue um som que pegue MP4, entendeu? Vidro elétrico, sensor de presença, sensor de ré, bote tudo, meu irmão. O menino vem completão, entendeu? Bota um sonzão para truar, né? Bota um sub para o menino tocar, estéreo, entendeu? Faz tudo, meu irmão. Quer dizer assim, rapaz, tem um chip aqui que ele não vai ter nem dente, vai tomar de canudinho. Bota o chip também. Perca não, mas é possível, tá? Só não pode sexo. Porque imagina se todo mundo aqui nessa sala quisesse ter menino. Hein? E aí? Ia reproduzir como? Pensamento? Não dá, então não pode escolher o sexo, tá? O pessoal se interessou por esse assunto mesmo. Estou pensando em começar a vender característica. Oh, já mudou o papel. A menina ficou só no olho azul. Quero olho azul, olho azul. E aí ela desistiu do olho azul. Agora eu quero ter uma menina. Entendeu? Uma menina de olho azul é o paraíso na terra. Aí essa outra aqui já... Não quero o olho azul não, professor. Já que o olho azul não é possível, quero saber se pode escolher a pele. Pode. Não sei qual é a vantagem da pele. Porque assim, pessoal, eu já me perguntei, qual é a vantagem de você ter um olho azul? Ah, não, olho azul, não pega fila. Você tem um olho azul, vem pra cá. É assim? Você vai escrever no Enem e tem lá, olho azul, não precisa fazer. Né? Está aprovado para medicina na UFC. Não, meu irmão, olho azul é a mesma coisa. Um dia desse eu vi um cara que tinha um olho azul e era estrábico. Aquela pessoa que tem um olho divergente, ele tinha um olho no peixe fritando e um olho no gato lá do outro lado. E nem por isso tinha vantagem. Ele olhou para mim, será que é a câmera 1, entendeu? Porque o cara estava estrábico, mano. Então, assim, não vejo vantagem, mas tem gente que acha, né? Ó, pessoal, presta atenção. As questões ambientais têm sido motivo de preocupação, sobretudo para as últimas gerações. A qualidade do ar e a importância da preservação da biodiversidade constam na pauta das discussões da humanidade há muito tempo. As alternativas a seguir apresentam algumas atividades sugeridas para a melhoria da qualidade de vida humana e da saúde ambiental. Assinale aquela que contém conceitos e informações científicas só disponíveis aos jovens na última década do século XX. Pessoal, letra A. Associar o desenvolvimento socioeconômico de cada região
as suas características de relevo, ao tipo de população e as suas riquezas naturais. Isso aí é algo que vai mudar a vida das pessoas, que vocês tiveram acesso só agora. B, cultivar espécies com crescimento rápido e utilizar esses conhecimentos para planejar plantações economicamente viáveis, foi isso? Estudar a dinâmica de crescimento e de regeneração natural das florestas tropicais? Também não. Introduzir nas células de uma planta genes de uma outra espécie, fazendo com que os novos genes sejam incorporados aos seus cromossomos, pode ser? Como é o nome disso aí? Transgênico, muito bom. Pessoal, por gentileza, questão 7. Tá? Questão 7 na página 61. Até que horas vai essa aula? Show. Tem tempo aqui para resolver todas. Pessoal, sétima questão. Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. Um organismo, ao receber material genético de outra espécie ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos. Acabei de falar para vocês da Escherichia coli. Algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. O belga René Magritte, um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. Caso você fosse escolher uma ilustração para o artigo sobre, sublinha aí, pessoal, transgênicos, qual das obras de Magritte a seguir estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico? Pessoal, na letra A, tem alguma coisa de transgênico aí? Transgênico na letra A, pessoal. Ele fez só uma silhueta, não foi não? Tá? Na letra B, o que é que a gente tem? Acabei de destruir tudo aqui, tá? Na letra B, você tem um peixe com patas de cavalo, né, pessoal? Poderia ser isso aí? Poderia, né? Porque eu estou juntando, estou fundindo características de duas espécies diferentes, tá? Espera aí, deixa eu olhar aqui. É humano mesmo, pessoal. É humano, desculpa, não é de cavalo, não. Embora alguns humanos se pareçam. Aí, olha só. É realmente um peixe com pernas humanas. Desculpa aí, tá? Letra B mesmo. Questão 88. O primeiro organismo transgênico foi obtido por volta de 1981, quando os genes de coelhos foram injetados em ovos de camundongos que se desenvolveram. Pessoal, a palavra aí era para ser óvulos, tá? Ovos não. Camundongo não tem ovo, não. Tá certo? Embora os coelhos na Páscoa produzam ovos, mas os camundongos não. Que se desenvolveram no útero de fêmeas dessa espécie. Os camundongos que nascidos desses ovos apresentavam hemoglobina de coelho em suas hemácias. Por quê? Diga, meu anjo. Ah, tá, vai mandar a pergunta para mim? Oh, peguei alguém, hein? Será que é? Ah, bacana. A pessoa do olho azul, ela manda ela chama os monitores de pontos diferentes para mim não saber. Às vezes a pessoa vai por aqui, eu estou tentando localizar, mas não consegui. Acho que ela foi embora. Como nascem os seres híbridos, se não dá para juntar os pares de cromossomos de espécies diferentes? Ó, deixa eu explicar uma coisa. É bom que eu estou olhando para a pessoa que perguntou, né? É melhor. Deixa eu te falar. Os híbridos, eles existem quando você tem a fusão de duas espécies diferentes. Por exemplo, aqui no Nordeste, nós temos um animalzinho que aqui no Ceará as pessoas chamam de sonim. Sonim, né? Aquele macaquinho e tal. O sonim, que na verdade se chama sagui do Nordeste, não é o nome de uma banda de forró. O sagui do Nordeste, que se chama Calitrix, é o nome científico dele, ele existia do Maranhão até a Bahia. Era uma espécie só, o Calitrix jacus, tá certo? Na década de 40, o governo construiu uma rodovia no interior da Paraíba e separou a espécie de jacus. E aí, do outro lado, ou seja, da Paraíba para a Bahia, surgiu uma nova espécie de sonim, que é o Calitrix penicillata. Então, tu concorda comigo que o jacus e o penicillata são espécies diferentes? Só que, em 2009, o Departamento de Biologia da UF Campina Grande, da UF Paraíba, da UF, né? Da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal de Campina Grande, da Patos e da Estadual. Então, assim, pegaram um leão, lion, e pegaram uma tigresa, tiger, aí fizeram um liger,
que não é o jogador do Fortaleza, tá bom? E aí, necessariamente, esse animal, ele é um híbrido estéreo, ele é grandão. Inclusive, até um aluno meu mandou uma foto, perguntou, professor, tem síndrome de Down? Porque tem um rosto dos olhinhos puxados, não tem nada a ver com Down. Leão e tigre não tem Down, entendeu? Então, assim, nem necessariamente o híbrido vai ser estéreo. Ou existem alguns híbridos que são. Por exemplo, nas plantas tem muito híbrido. Planta tem demais e não é estéreo, tá? Pessoal, por que... Boa pergunta, hein? Não que as outras não sejam, mas essa aqui ficou bem contextualizada. Professor, porque na clonagem, a célula que foi introduzida, o núcleo do doador, não sofre rejeição, como acontece em uma doação de órgãos. Pessoal, porque no caso do núcleo, eles tiram com um bisturi elétrico, queimando, e remove a estrutura. E deixa eu explicar uma coisa para vocês, foi até bom você perguntar isso. Nenhum anticorpo, ele entra dentro de uma célula, tá certo? Tanto é que, por exemplo, a própria ciência reconhece que a humanidade ela vai desaparecer. Mas o que assusta os infectologistas não são os vírus. Pessoal, como é que você trata vírus? Seu corpo. Você fica em repouso, você toma líquido, você melhora a alimentação e melhora da doença viral, não é não? Agora, bactéria, tu melhora sozinho? Tu precisa de quê? Então, a gente tem que ter muito mais medo das bactérias. Por quê? Porque o fungo que origina o antibiótico, ele age dentro da célula. Não existe nenhuma célula de defesa que entre dentro da célula. Por isso que não há rejeição. Por quê? Porque as células de defesa, elas só agem fora da célula. Então, quando você bota o núcleo de uma célula A em um citoplasma B, o sistema imunológico não age. Deu para entender? Por isso que não há rejeição. Tá? Alguma dúvida? Olha só. Os camundongos que nascidos desses ovos apresentaram hemoglobina de coelho em suas hemácias. Por quê? Letra A. O RNA mensageiro do coelho injetado no ovo passou a conduzir a síntese de proteína dessa célula. Pessoal, quem conduz a síntese proteica numa célula é o DNA. Então, se alguém vai ser responsável pela produção de uma proteína, é o DNA, não o RNA mensageiro. Por quê? Porque no momento em que uma célula nossa precisa de uma proteína, para que vocês entendam isso de uma forma melhor, todas as proteínas que nós utilizamos, elas são produzidas em grande quantidade. Nós não produzimos proteínas somente no momento que a gente precisa. Por exemplo, se você tomar um susto agora, se você não tiver adrenalina, você morre. Imagina que o teu corpo vai produzir adrenalina na hora que tu toma um susto. Tu morre. Então, para que isso não aconteça, o nosso corpo ele fica produzindo e vai armazenando. Quem coordena essa atividade é o DNA da célula específica. Então, por exemplo, existe uma célula que precisa de uma determinada proteína para compor um hormônio. Então, ela vai estimular a produção. Agora, o DNA manda a ideia, o RNA mensageiro ele faz uma transcrição, depois ocorre um fenômeno chamado de splicing e depois existe a tradução. O final da tradução é uma proteína. Tá? Não esqueçam disso. Letra B. O DNA do coelho injetado no ovo se incorporou a um cromossomo e foi transmitido de célula a célula através de mitose. Correto. Foi isso que aconteceu no caso dessa questão em que o camundongo passou a ter hemácias de um coelho. Tá bom? Seria a letra B de búfalo. Questão 9. É sobre a enzima de restrição que eu falei para vocês. Olha só. O cientista americano pretende produzir em laboratório... Já respondo. Pretende produzir em laboratório a primeira forma de vida artificial. A ideia é formar um cromossomo a partir de fragmentos de DNA coletados de diferentes espécies de bactérias. A técnica visa selecionar somente os genes necessários à sobrevivência de diferentes espécies de bactérias e encaixá-los em um só cromossomo, formando uma nova espécie desse organismo. Sobre o experimento citado no texto, é correto afirmar que, letra A, a técnica utilizada pelo cientista é conhecida como clonagem de DNA. Pessoal, no DNA, na clonagem de uma estrutura, você corta alguma coisa? Você corta alguma molécula? Corta, pessoal. Na clonagem, não. Letra B. As enzimas de restrição são bastante empregadas, uma vez que são capazes de cortar o DNA em pontos específicos. Pode ser, pessoal? Se eu estou colocando material genético de uma estrutura em outra, eu preciso cortar. Então, nesse caso, seria as enzimas de restrição que eu falei para vocês, que a bactéria que o homem utiliza para produzir insulina, utiliza. Deixa eu só responder isso aqui. Ó. Pode acontecer a existência de um híbrido humano, mesmo que geneticamente modificado. Pessoal, deixa eu só esclarecer isso aqui para vocês. O homem,
é talvez o único animal que ficou sozinho. Nós não sabemos o que aconteceu de modo que os neandertais eles desapareceram, tá certo? Quando em 2012 a biologia anunciou que o homem estava ganhando mais um nome científico, ficou uma coisa meio estranha, porque assim, você tinha o Homo neanderthalis, que desapareceu. Nós não sabemos se houveram homicídios e os nossos antepassados mataram os neandertais ou se por alguma condição ambiental os neandertais desapareceram, tá? E aí em 2012 falaram que agora o homem ele passa a ser Homo sapiens sapiens, tá? O que é homem sapiens? O que é sapiens? Sapiens significa pensa. Então o homem pensa. E em 2012 o homem passou a ser homem pensa, pensa. Como assim? Né? Ou seja, ele passou a pensar mais? Não. Aí eu penso assim, se nós, homo sapiens, dizimaram os homos neandertales, então é provável que essa criançada que está crescendo aí vai eliminar a gente também. Porque uma espécie substitui a outra, no caso da espécie humana. Então, assim, não tem como gerar um híbrido humano, porque não existe uma outra espécie humana. Só temos uma espécie humana. Com todas as suas características, todas as suas nuances, nós somos uma única espécie, tá? Então é difícil você conseguir um híbrido humano, mesmo geneticamente modificado. Porque a partir do momento que a gente modifica o ser humano, ele sofre uma mutação, tá? Esclarecendo essa pergunta aí de quem me fez. Pessoal, tem como comprar os genes do olho azul e aplicar em você mesmo ou em outra pessoa? Isso se chama lente de contato. Lente de contato colorida. Você pode comprar, usar ou aplicar em alguém. Você chega para a pessoa e diz assim, é um presente, o que é? Um olho azul. Aí a pessoa pode, meu Deus, é azul, entendeu? Só não pode levar tapa nas costas, só não pode entrar na piscina e tal. Então, assim, é possível, tá bom? Quem me perguntou se é possível comprar o gene do olho azul e aplicar em você mesmo, passa numa ótica, que tem trabalho com lente de contato, tá bom? Mas geneticamente não, tá, pessoal? Cara, nunca mais eu falo de olho azul, ó. Nunca mais na minha vida. Ó, 10ª questão. Para um pesquisador transferir um gene de interesse, diferentes etapas são cumpridas em laboratório, entre as quais a utilização de uma enzima do tipo 1 para o corte e a separação do segmento de DNA a ser estudado, a extração e o rompimento de 2 e a inclusão em 2 do segmento obtido, com auxílio de enzimas do tipo 3. Os números 1, 2 e 3, eles na verdade representam o quê, pessoal? Quem corta é uma enzima chamada enzima de restrição. Grifa aí, pessoal. Em cima de enzima de restrição, você vai escrever isso, ó. Endonucleose. Escreve isso aí, pessoal. Endonucleose de restrição. Ó. Isso aqui, ó. Onde tem aí enzima de restrição, você bota, por favor, endonucleose ou endonuclease de restrição. Eu falei para vocês que o que confere a uma bactéria resistência aos antibióticos são os plasmídeos. Então você deixa. E onde tem enzima ligase, você coloca DNA ligase. A resposta da questão 10 seria a letra A de avestruz. Tá bom? Que é justamente as etapas que a gente falou para vocês. Pessoal, 11ª questão. Tá? Acompanha aí. Pedro estava doente e perdeu uma semana de aula. Preocupado com os conteúdos da disciplina de biologia, soube pelos colegas que o assunto trabalhado fora biotecnologia. Cada colega lembrou um aspecto das aulas. Pessoal, lembrando a vocês que aqui em Fortaleza nós temos um curso de biotecnologia, ele é na UFC, tá? Ele está entre os melhores do país, só que a biotecnologia daqui ela é muito voltada para uma só área. Mas você, por exemplo, fazendo biotecnologia em São Paulo, você tem várias áreas. E assim, só para que vocês entendam, quem trabalha com gametas em laboratório de reprodução é um biólogo, não é um médico. O médico ele só faz o processo de coleta e implantação. Tá? Só esclarecendo isso para vocês. Quem faz o trabalho de separação e tal é um biólogo. O cara é pago para isso. Aí presta atenção. Eduardo lembrou que a identidade genética individual pode ser estabelecida pela técnica de DNA fingerprint ou impressão digital genética, que utiliza DNA codificante. Pessoal, o DNA fingerprint significa impressão digital.
É o que é feito, por exemplo, num exame de DNA, é o que é feito, por exemplo, num local de um crime, para descobrir quem é o possível acusado, o possível suspeito e tal. Então, necessariamente, pelo que o Eduardo falou aí, ele diz o seguinte, ó, a identidade genética individual pode ser estabelecida pela DNA fingerprint ou impressão digital genética, que utiliza um DNA codificante. Não, ali eu não vou ter uma impressão completa, porque aquilo é só um fragmento do meu DNA. Eu tenho várias características que não estão inseridas ali, porque ali é mais feito uma comparação. Olha só, de acordo com Mariana, as enzimas de restrição são aquelas que podem cortar o DNA em pontos determinados. Tá certo, pessoal? Tá certo, pessoal? Tá. Terceiro, segundo Laura, plasmídeos são utilizados como vetores para a clonagem de genes. Correto. Rafael definiu o proteoma como um conjunto de proteínas expressas pelo genoma. Correto também. Joana relatou que vacinas genéticas são usadas para inocular nas pessoas micro-organismos vivos, transgênicos ou atenuados. Pessoal, transgênicos não, tá? As vacinas genéticas não têm transgênicos. Em geral, não tem esse tipo de mecanismo. Então, ao voltar à escola, Pedro conversou com a professora e constatou que estavam corretas apenas as afirmações de Mariana, Laura e Rafael também, tá? Letra B de búfalo. Questão 12. A figura a seguir representa de forma esquemática o processo de clonagem de genes da Mycobacterium tuberculose em um plasmídio de bactéria para fins terapêuticos. Essa bactéria aí é que nos causa a tuberculose, tá? Com relação ao processo de clonagem gênica, esquematizado acima, os números 1, 2, 3 e 4 representam respectivamente. Pessoal, a primeira informação que ele tem em 1 é um fragmento do DNA da bactéria da tuberculose, tá? Em 2, você tem a inserção desse DNA num plasmídeo, que seria um vetor. Em 3, você tem um DNA recombinante, porque o DNA que foi tirado da bactéria foi colocado nesse plasmídeo. Em 4, você tem um organismo transgênico. Então, seria, por resposta aí, a letra C de camelo. Tá? São questões técnicas. Preste atenção. Uma loja de animais mantinha para venda 4 exemplares de arara azul e amarela. E alegava aos fiscais que os exemplares haviam nascido em cativeiro, a partir de um casal mantido em um criatório autorizado pelo IBAMA. Contudo, os fiscais do IBAMA suspeitaram se esses exemplares teriam nascido em cativeiro ou se teriam sido capturados na natureza. Para esclarecer a questão, colheu-se uma amostra de sangue de cada um dos animais e fez um teste para a determinação de paternidade pelo método de DNA fingerprint. É isso aqui, tá, pessoal? O DNA foi extraído das células por processos químicos, fragmentado com enzimas específicas. Qual é o nome dessas enzimas? Endonucleose de restrição. Colocado sob um gel suporte e submetido à corrente elétrica. Fragmentos menores migram mais rapidamente em direção a um dos polos da corrente, geralmente o polo positivo. A migração diferencial dos fragmentos forma bandas de DNA no gel, que podem ser visualizadas por tratamento específico, coloração ou raio-x, por exemplo. O padrão de bandas é exclusivo de cada indivíduo. A ilustração apresenta o resultado do teste. Os resultados obtidos indicam que podem ser filhos do casal mantido pelo criador. Aí, olha só. Pessoal, nós todos somos o resultado do cruzamento, na verdade, da fecundação do nosso pai em relação à nossa mãe. Tá certo? Então, você tem que carregar material genético do seu pai e tem que carregar material genético da sua mãe. Quando você vai fazer uma análise de DNA, você compara o material dos dois. Para vocês terem uma ideia, quando você faz um exame de DNA, os biotecnólogos ou biólogos, eles têm que primeiro comparar a mãe com o filho. Se der 99% de chances, aí eles fazem a comparação entre o pai e o filho. Então, nós temos que apresentar características do nosso pai e temos que apresentar características da nossa mãe. Quando você é feito a análise comparativa do DNA, você vê isso com clareza, tá? Então, observem o seguinte, olhem para a figura, por favor, tá? O macho e a fêmea, tá? Estão do lado, eles não são os primeiros são exemplares, tá? Percebam o seguinte, olha para o macho 1
comparando com o macho e a fêmea, que são os pais. O macho 1, pessoal, tem a mesma barrinha. A segunda barrinha, o macho 1 tem? Não tem também. Dá para perceber? Coloca o tracinho do macho 1 em comparação com o macho e a fêmea que estão no final. Percebam que essa barrinha que ele tem ocupa o espaço existente entre as duas barrinhas da fêmea e não está presente no macho. Deu para entender? Então, esse macho 1 não pode ser filho do casal. Deu para entender, pessoal? A fêmea 2, ela tem a mesma barrinha que o macho e a fêmea têm. Dá para perceber? Ó, a fêmea 2, ela tem uma barrinha que o macho e a fêmea têm. A outra barrinha que a fêmea tem, o macho tem. Então, todas as barrinhas que a fêmea tem, ou estão presentes no pai ou na mãe. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? O filhote 2, todas as barrinhas que ele tem, ou vão estar presentes no macho ou na fêmea. Tá? Por isso que a fêmea 2, ela é filha desse casal. Vamos olhar o macho 3, pessoal. O macho 3, ele tem alguma barrinha que o casal tem? Tem. Todas as barrinhas que ele tem, ou estão presentes no macho ou na fêmea. Então, esse indivíduo, ele é filho também do casal lá do final das colunas. Agora, olha o macho 4. O macho 4, que é uma fêmea, na verdade, a fêmea 4, ela tem a mesma barrinha que o macho e a fêmea têm. Estão observando? Agora, o segundo tracinho está presente, pessoal? Em um dos dois? Não, então a fêmea 4 também não é filha desse casal. Então, os fiscais aí do IBAMA, eles tinham razão. Qual é a resposta? Apenas os exemplares 2 e 3 é que são filhos do casal do finalzinho aí das colunas. Letra E. Questão 14, pessoal. Há 50 anos, os cientistas sabem que as informações hereditárias contidas nos genes são constituídas pelo ácido desoxirribonucleico. Uma cópia dessas informações está presente no espermatozoide e outra no óvulo. No ato da fecundação, o espermatozoide proveniente do pai se une ao óvulo da mãe e ambas as informações genéticas são agrupadas nas células resultantes, o zigoto. As nossas células são derivadas desse zigoto que se multiplica e se desenvolve até a formação completa de um novo indivíduo. Através da análise comparativa de determinadas regiões do DNA de um indivíduo com as do suposto pai ou mãe, é possível estabelecer o grau de vínculo genético. Assinar a alternativa correta sobre o exame de DNA. Pessoal, o exame de DNA hoje, ele pode ser feito com células labiais. Antigamente era feito com o sangue. Depois ele passou a ser feito com as pregas labiais. Você pode passar um cotonetezinho, recolhe e o laboratório extrai o teu DNA. Lá nos Estados Unidos, quando uma mulher acusa um homem de ser pai da criança, ela tem que conseguir uma amostra do homem para entregar ao laboratório. Tanto é que tem mulher que chega a pagar $10.000 um copo de plástico. E o cara bebeu, ela viu lá no bar, pediu para o cara guardar e comprou dele, para poder acusar o cara. Aqui no Brasil não, no momento em que um homem ele é supostamente pai, ele é convidado pela justiça. Tá? E eu vou dar 2 exemplos que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem que ter uma análise sobre isso também. Eu acredito, pessoal, que ser pai é algo muito importante. Tá certo? Em vários aspectos, né? E eu acho que pai mesmo não é aquele que faz o filho. Eu acho que pai mesmo é aquele que assume o filho. Porque é uma responsabilidade. E aqui no Brasil, a gente tem 2 exemplos que, infelizmente, um é lamentável e o outro não é. Eu vou dar o exemplo que não é lamentável. O Roberto Carlos, ele é um cantor, não é do meu gosto musical, mas é um cara que é chamado de rei. Não sei porquê, ele é o rei. Mas o Roberto Carlos, ele fez um show numa cidade do Espírito Santo, e quando ele terminou a apresentação, um rapaz chegou para ele e falou assim: ó, eu sou filho da fulana de tal. Aí o Roberto Carlos falou assim: amanhã a gente vai no cartório e eu vou lhe registrar. Isso é atitude de homem, cara. Aí o rapaz pediu para fazer o DNA para confirmar que o Roberto Carlos era o pai dele. E o Roberto Carlos assumiu o cara. Isso é ser pai. Isso para mim é ser pai, é ser homem. Porque o Roberto Carlos, quando ele falou o nome da mãe do cara, aí o Roberto Carlos disse: já sei, é meu filho. E aí abraçou o cara, recebeu o cara. Isso é atitude. Eu não vou citar o nome dessa outra pessoa, tá certo? Por uma questão prática.
Essa outra pessoa, que também é muito cultuada aqui no Brasil, ele foi acusado de ser pai de uma menina, né? Ele fez uma coisa absurda. Na época, a coleta de sangue é que servia para o DNA. Ele fez uma transfusão de sangue, pessoal, 3 dias antes da coleta, para dar erro na análise. Só que quando ele foi fazer a coleta, o laboratório falou para ele: nós não vamos pegar seu sangue, a gente vai pegar as células do seu lábio. Diz que o cara chega e mudou de cor. Aí coletaram as células do lábio dele, fizeram um exame e descobriram que a menina era filha dele. Ele nunca assumiu a filha. Essa filha desse cultuado, aqui no Brasil, ela morreu de câncer em 2008 e nunca foi reconhecida como filha dele. E no dia que ela morreu, ele mandou uma coroa de rosas, de flores, para o enterro dela. Isso para mim não é atitude de homem, não. Tá certo? Porque ser homem não é ter um pênis, é ter atitude. Entendeu? E no caso desse cara, especificamente, ele não teve atitude. Tá certo? Então, assim, fiquem com o exemplo do Roberto Carlos, que é um exemplo de homem. E como é? O exemplo do... Eu não queria falar, mas vocês falaram. Foi o Pelé que fez isso, lamentável. Tanto é que quando eu o vejo na TV, eu desligo a televisão. Porque eu não acho a atitude dele bacana. O Roberto Carlos eu posso até não gostar, porque ele, assim, da música dele, mas ele é um cara bacana. Tá? Aí presta atenção. Assinale a alternativa correta sobre o exame de DNA. O exame de DNA não pode ser feito em bebês, pois os resultados não seriam confiáveis. Correto. Algumas estruturas gênicas ainda estão entrando em função. B, o teste de paternidade não pode ser feito em DNA extraído de pessoa falecida. Não pode não, pessoal. Tem muito caso de pessoas que fazem da pessoa já morta. E tem um detalhe. Os americanos agora desenvolveram uma técnica que você extrai DNA das cinzas da pessoa, pessoal. Ninguém está mais livre, hein? Acabou o sossego. C, o exame de DNA pode ser feito entre outras células nos glóbulos brancos do sangue. Correto, letra C. Pessoal, o cabelo também pode ser feito, o exame de DNA pode, tá? A pessoa perguntou aqui na base do teu cabelo. A gente está encerrando agora e assim, deixa eu só, primeiro, agradecer a vocês por terem ficado até agora, tá? Deixa eu só terminar e vocês batem palma. Sim, obrigado por vocês terem ficado. Quando eu cheguei já tinha gente indo embora e tal. E assim, pessoal, é tão difícil conseguir vaga no Alcance. Devido ao fato dessa aula ser reprisada na televisão, muita gente tem acesso ao meu número. E assim, vocês terem uma ideia, eu recebi mais de 214 mensagens no WhatsApp pedindo uma vaga aqui no Alcance. E aí, de repente, se um projeto desse ele deixa de existir, vai prejudicar tanta gente que gostaria de tê-lo. Então, assim, eu acho bacana a atitude de vocês de ficarem até o final e aproveitarem o máximo, tá? De antemão, um feliz Dia das Mães a todos. Espero reencontrá-los em breve. E dúvidas, podem me procurar, tá?